Hoje, Papo Mineiro, numa prosa agrícola e também ambiental, com o técnico em agropecuária, Felipe Ávila, gestor ambiental e fruticultor, com pós-graduação em proteção de plantas. Ele é o atual diretor técnico operacional da Ceasa Minas, bem como presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Hernani. Obrigado aí pela oportunidade da entrevista. E é uma satisfação aí participar aí do Papo Mineiro. Vamos lá, Hernani. É interessante porque antigamente a gente não ligava essa questão agrícola, né? Que é tão importante, né? O agro hoje é tão importante. E às vezes a gente falava de gastronomia e culinária e esquecia da produção, né? Uhum. Então hoje não. Hoje a gente tem que trabalhar a cadeia toda, né? E isso é muito importante, eu acho, inclusive para os pequenos produtores, né? Então, vamos ouvir hoje um pouco da sua história, Felipe. Então, Hernani, é justamente, né, nessa condição aí que a gente não sabe de onde vêm os alimentos, né? E até mesmo toda essa condição da distribuição dos alimentos, né, dos entrepostos, né, que tem em todo o país, que é uma coisa que fomenta a população, né? A gente é abastecido de água, a gente é abastecido, né? Nós temos aí a energia, né? Que é um ponto fundamental nas casas, né? Das pessoas. E outro ponto fundamental é a gente abastecer as nossas casas com os alimentos, né? Principalmente os alimentos saudáveis, né? Que hoje são os hortifrutigranjeiros, que é o foco, inclusive, do atual governo e é o foco da Ceasa Minas. Então, vamos iniciar aqui uma breve história, né, da minha pessoa, né? Eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, mas a minha raiz, né, assim, as raízes, né, da minha família, dos meus pais, eles são do Vale do Jequitinhonha. Então, eu, né, mesmo nascido aqui, sempre tinha essa conexão, né? Eu sou neto de pecuarista e agricultores, né? Então, assim, é por isso que eu fui para esse lado, né? Apesar de que eu nasci aqui, né, num grande centro, mas a minha paixão nasceu foi das férias, né? Quando criança, eu sempre estava no Vale do Jequitinhonha, né? Isso. Que é Qual um vale cidade? na Qual cidade cidade? de Almenara, né? Minha, Almenara. minha mãe, mais Bem específica, longinho daqui, né? bem longe. Então Eu a gente conheço ia ela, muito passar boa férias, cidade. né? Minha mãe colocava, meu pai tinha que ficar trabalhando, ele trabalhava no setor de telecomunicações, e a gente ia, eu, minha irmã e minha mãe, a gente ia passar férias lá em Almenara, ia para as roças, né? Meus tios, todos conectados com a pecuária lá da região. Então aquilo fez parte da minha vida e faz parte ainda, né? O setor agrícola, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi no ensino médio, que eu tinha um professor que ele era muito ligado, ele quando entrava nas disciplinas que tratava do agronegócio, né, no início dos anos 2000, que o Brasil começou a tomar um destaque, eu ficava muito curioso com aquilo, né? Que eram as commodities, né? Eu via aquilo como uma grande oportunidade. Aí ficava assim, olha, eu tô achando que eu vou seguir esse caminho mesmo do, do agronegócio, né? E para mim, na minha cabeça, naquela época ali, né, jovenzinho, era mais ligada à agricultura empresarial, né? Que era mais ligado àquela questão
do agronegócio, né, das commodities, né, milho, Grandes soja. fazendas, né? Grandes fazendas, né? Justamente. Hoje eu já tenho uma outra visão, né, que essa é uma visão da agricultura empresarial, que é muito importante para o país, mas eu estou mais numa conexão, né, junto aos pequenos agricultores e à agricultura familiar atualmente. Então é isso, Hernani. Né, uma coisa que marcou muito minha vida foi ter saído daqui de Belo Horizonte e fui fazer o curso de técnico em agropecuária. Que isso foi justamente um marco na minha vida, né? Então eu tinha muito orgulho, eu passei na provinha lá na época e fui fazer o curso de técnico em agropecuária no campus de florestal da UFV, que fica próximo daqui. Então aquilo para mim era muito prazeroso. Dali eu vi que minha paixão era justamente seguir essa carreira mesmo das agrárias e tem um carinho pela categoria, né? Tanto que atualmente eu estou como presidente da ATANG, né? Que é a Associação dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais. E de lá para cá eu só agradeço, né, por ter seguido essa carreira com relação aos técnicos agrícolas. Você voltou para Rocinha depois que fez o curso técnico? Então, aí foi o seguinte, eu fiz o concurso aqui para a SEASA, eu tinha 19 anos, antes mesmo de ter de, da conclusão do curso, e eu fui classificado. Então, logo aí eu formei, né? Formei em 2004 e nos primeiros meses de 2005 eu fui convocado. E aí, a única empresa que eu tenho, assim, registrada, inclusive na minha carteira de trabalho, é a Ceasa Minas, né? São 19 anos de dedicação aqui, né? E o meu cargo aqui, na época, quando eu passei no concurso, chama orientador de mercado. O pré-requisito é ser técnico agrícola. Então, eu achava aquilo o máximo, né? Eu falo que eu entrei aqui na Ceasa, eu, Mas foi eu uma vitória mesmo. uma Né? vitória. Não, até É, hoje uma eu vitória. comemoro. Então, eu falo que eu entrei aqui, eu era criança. Falo que eu era criança. Eu aprendi, né, as coisas da vida, a ter responsabilidade, quando adolescente, quando criança mesmo, né? Porque 19 anos a gente está em formação ainda, né? Mas aí foi isso, Hernani. Eu vim para cá e daí eu iniciei uma outra condição na minha vida que eu fui observando aqui internamente, as oportunidades até mesmo, né, dos negócios e fui me envolvendo em outros projetos, né, com relação à área das agrárias. E no mais é isso. Com relação à SEASA, Mas você está com 19 anos de casa, né? E você viu a empresa também crescer, né? Que era algo é, novo, né? Era mais ou menos algo novo quando você chegou aí, não era? não, a SEASA tem por volta de 45 anos. Eu esqueci aqui mais exato a idade da SEASA. Eu entrei aqui no momento, já era federalizado, porque nos anos 2000, antes dos anos 2000, quer dizer, na verdade, a SEASA foi construída, né, pelo governo federal, depois ela foi transferida para o governo do estado e depois ela voltou, através de uma negociação de dívida, para o governo federal. Isso. Então, quando eu entrei, era um ritmo, né, mais assim, relacionado ao progresso, né, era uma coisa que, que o governo, aquele atual governo, tinha como propósito o abastecimento alimentar efetivamente. Então, ao longo dos anos, isso, né, a SEASA acabou que entrou, ela já estava no PND, que é o Programa de Desestatização, mas ela tinha um ritmo mais
tinha um cuidado maior com toda a comunidade, né, da Ceasa. Então, ao longo dos anos, infelizmente, com a mudança de governo, mas principalmente do último governo, infelizmente a Ceasa foi vista como que não era o foco do atual governo a política de abastecimento. Isso não era o foco do governo federal a política de abastecimento alimentar. Então, com isso, acelerou-se, né, o processo de privatização e quase que a gente foi privatizado no final do ano passado. Então, esse processo aí está suspenso e não é o objeto do atual governo a privatização da Ceasa. Me conta um pouco do seu cargo, o que você faz nesse cargo, né? Como Então, técnico ao longo operacional, né? Conta um pouquinho para nós do seu trabalho aí, o que influi isso na alimentação da população. Então, ao longo dos anos, né, eu comecei como orientador de mercado, eu ainda sou, né, o meu cargo aqui é orientador de mercado, que é o agente que faz a fiscalização interna, né? Ele faz tanto a fiscalização como também gera suporte aos agricultores e aos comerciantes, né? Então, ele que faz essa interlocução, tanto lá do campo, lá do trecho, né, de comercialização, com a própria administração da Ceasa, né, com a direção da Ceasa. Então, é um cargo muito importante, que ele que está ali no mercado, atento, ele que zela por todo o patrimônio do governo federal. E aí, ao longo do tempo, eu assumi outras áreas, né? Eu assumi a coordenação desses orientadores de mercado, eu assumi o departamento de operações, que são todas as operações relacionadas, né, ao entreposto, né, as operações ali do dia a dia, como zeladoria, como vigilância. Também assumi o departamento técnico, né, que foi um momento muito importante, né, para a minha carreira. E também assumi a gestão de risco, né, que é a área de compliance, que é a área de anticorrupção da empresa, que ela está naquela lei das estatais, a 13.303. E também coordenei a área da terceirização, né, que nós temos aqui uma parte que são dos trabalhadores que são terceirizados. E, atualmente, eu estou na diretoria técnica operacional da empresa, né, com muito orgulho, e com um novo desafio, que é o desafio de melhorar o abastecimento alimentar dos mineiros. E, Hernani, então vamos voltar aqui um pouco, né, que você estava querendo também saber a minha evolução aqui. Eu, nesse período aí, né, ao longo desses 19 anos, uma coisa que eu sempre fui muito conectado aos movimentos sociais, né, a condição dos trabalhadores aqui. Então, eu fui diretor da Associação dos Trabalhadores aqui, que chama Arbes, durante 2 mandatos, né? Eu vejo que eu evoluí muito, né, com a luta com os trabalhadores aqui, com relação a essa direção que eu assumi, né? Então, eu ficava mais envolvido com os ACTs e tinha uma relação muito próxima ao sindicato que atua aqui junto com a gente, que chama Sindicep-MG. Então, eu fui delegado no Sindicep-MG. Depois, como eu estou muito envolvido com a área das agrárias, eu fui convidado para participar de algumas reuniões do Sintamig, que é o Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais, né? Então, assim, que era uma coisa que eu tinha uma conexão melhor, porque estava relacionada com a categoria que eu tanto amo, que são os técnicos agrícolas, né? Então, sempre fui participando do Sindicep, né, há mais de 10 anos, das reuniões, aí depois eu assumi uma direção, lá, a diretoria financeira. Depois eu fui convidado a assumir a direção de uma federação que chama FINTA-BR, que é a Federação dos Técnicos Agrícolas do Brasil.
era diretor financeiro lá também. E, infelizmente, eu pedi a exoneração para assumir o cargo aqui na SEASA, porque não pode ter atividade sindical. E continuei na TANG, né? Atualmente, eu sou o presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais, que é uma entidade da década de 60. Ela tem uma lei de utilidade pública, né? Da década de 80. Então, é uma instituição, uma entidade renomada, né? Com nome. E atualmente nós estamos engajados num projeto muito interessante relacionados a feiras para agricultores. Então, essas feiras, são 50 feiras, né? A gente recebeu um recurso do Ministério Público Federal. Então, nós vamos realizar 50 feiras num prazo de 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, é o nosso novo Como é que desafio. vai chamar essa feira? Como é que vai É a chamar essa feira feira? É a Feira da Agricultura Familiar, né? Ela tem como Ótimo. parceiros Emater, Ministério Público Federal e a TANG. Então, a gente administra esse recurso justamente para dar tudo certo e executar essas 50 feiras num prazo de 24 meses. Então, esse é o nosso atual, né, um dos maiores desafios. Eu também, Você vai fazer essas feiras em 50 lugares diferentes de Minas Gerais? não, ela tem que ser feita na região metropolitana, Hernani, porque ela é um recurso, inclusive da Vale, né? Um recurso não da Vale, né? Em cima da atuação que gerou esse recurso aí do Ministério Público Federal. Mas, assim, Certo. a gente ainda não definiu os lugares, né? Nós estamos aqui num momento que nós estamos definindo, junto à Emater, onde que nós vamos realizar todas as feiras, estamos preparando o calendário, mas em breve, né, num período aí, num prazo aí de no máximo 2 meses, nós vamos pelo menos realizar a primeira feira. É porque a feira, para você fazer 50 em 24, 25, é mais de uma por mês, né? É mais, é É mais de muito uma feira trabalho, é por muito trabalho, é né? muito, é muito trabalho. Então, assim, É. nós estamos nesse momento aí, né, justamente de muito trabalho mesmo, planejando para não ter nenhum tipo de surpresa e para que tudo dê muito certo, né, com relação a essas feiras. Muito bem. Você está aí na Ceasa, você está lá na Então, Associação dos Hernani, é Técnicos isso. Agrícolas, e aí, como é que você vê essa conversa toda, esse crescimento, essa movimentação toda da gastronomia chamada mineira? Como é que vocês conseguem captar isso? Está sendo bom para os produtores? Como é que está sendo isso? O Hernani, hoje o hortifruti granjeiro, ele tem uma outra visão, né? Antigamente, não tinha esse conceito gastronômico, né? Tudo não tinha esse... A gente não tinha esse conceito gastronômico, né? Então, e esse novo conceito é fundamental os hortifrutigranjeiros, né? Principalmente hortifrutigranjeiros requintados, né? Todos eles a gente consegue aqui na Ceasa Minas, né? Porque é o ambiente que tem a maior diversidade de hortifrutigranjeiro no estado de Minas Gerais, né? Sim, São por volta de 150 itens, né, de hortifrutigranjeiro que a gente dispõe aqui em todo o mercado. Então, assim, quando se fala em hortifrutigranjeiro, mercado, está intimamente relacionado à situação da gastronomia, do chefe, né? Um bom chefe que vai ao mercado, né? Eu não sei se eu estou falando bobeira, mas um bom chefe ele vai não, ao mercado. vai sim, Eu, vai. eu me envolvi num projeto da Rexuan, que é uma empresa holandesa de semente, e ela tem aquele pimentão Palermo. Você conhece aquele pimentão Palermo? Aquele pimentão
Palermo, ele é extremamente delicioso, é um hortifruti grangeiro requintado, e eu cheguei a fazer um projeto, né, junto à Rex One, relacionado ao pimentão Palermo. Inclusive, num vídeo institucional deles, tem toda essa situação de que o chefe ele sai da cozinha dele, vai até o mercado, né, seleciona o hortifruti grangeiro e depois tem ele, né, manipulando ali o pimentão Palermo. Então, assim, super interessante. Inclusive, aproveito a oportunidade para fazer um convite aí aos chefes, né, para estar vindo aqui pessoalmente aqui na Ceasa e buscando, né, a melhor solução para a cozinha deles, né, com toda essa diversidade que a gente tem. E essa riqueza também, né, Hernán, que isso é muita fartura, muita riqueza, né? Eu sei que a região metropolitana, e você mora em Belo Horizonte ou você mora em alguma cidade por perto? Não, eu moro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, né? Mas você é melhor do que eu, né? A gente percebe que a região metropolitana é muito dessa questão, né? Da horta, né? Da plantação, principalmente tendo o prato, né? O prato do dia a dia. É uma verdade isso? Você fala que na região metropolitana é a região que maior produção do hortifruti grangeiro. Que atende a capital. É verdade. Se a gente pegar os dados técnicos aqui da Ceasa, Minas, e pegar a região central, é a que abastece, né, em volume, a Ceasa Minas, né? Tem a maior contribuição desses hortifruti granjeiros. Mas a gente tem, né, um abastecimento aí de todos os estados, né, da federação e, e os agricultores mineiros, eles evoluíram muito em relação a certos itens, né? Você pega aí o tomate, o pimentão, né? Geralmente as hortaliças, os mineiros são bem ofertam bastante esses itens. Mas com relação à fruticultura, a gente consegue contribuir apenas com 33%. Os mineiros, né? Os agricultores mineiros. Sim. Então, isso aí também é um desafio, né? A gente poder regular, né? Esse hortifruti granjeiro do segmento de frutas para a gente ter um sucesso, né? Com relação, inclusive até mesmo a diminuição do valor médio comercializado desses itens, né? E a agregação também de renda, né? É uma grande oportunidade para agregar uma renda aos agricultores mineiros. Minas Gerais, praticamente, nós temos todos os climas, né, no estado, de um clima mais árido a um clima mais ameno, então a gente consegue produção de praticamente todos os hortifruti granjeiros, né, eu acho que é um desafio, né, que os mineiros têm de poder contribuir melhor com esse segmento da fruticultura. Você, como fruticultor, nós tínhamos um espaço mais para o norte, né, que era muita fruta, né, a plantação de frutas, não é isso? Ainda existe? Existe a Jaíba, né? A Jaíba é um projeto, né, que inclusive ele tem certos agricultores lá na região, eles exportam, né? Tem exportação de frutas lá e são muito fortes no segmento de manga, né? Deixa eu ver outros itens aqui que no geral é banana e manga, né? Tem São pinha, os maiores, né? tem uma diversidade boa lá o projeto Jaíba, mas a situação da Jaíba é a distância, né, que tem da Ceasa Minas, né, não é perto. É muito importante o projeto, né, é um projeto bem sucedido, né, mas a gente precisa de aumentar o volume aí de frutas no estado. Nesse sentido, Hernani, eu tenho um projeto de fruticultura irrigado, né? Eu tenho produção de acerola, de abacate e de laranja. E eu Onde? faço ciclos de melancia, daquela melancia sem semente, né? A Certo. melancia triploide. Então, eu acabei de Aonde? terminar uma safra atualmente
né, da melancia triploide. E é isso, eu sou apaixonado, né, com o setor, e eu vejo uma grande oportunidade para os agricultores o segmento da fruticultura. Isso mesmo. Você planta, é sua, essa fruticultura é sua? Então, eu tenho um arrendamento por 16 anos, né, e por isso que um prazo mais longo, né, para executar o projeto mesmo. E com muita dificuldade, Hernani, porque não é fácil, é muito caro, né? Lá são 8 mil pés, Claro, claro. são 8 mil pés de citros, eu tenho 1 hectare de acerola, né? E, e eu tenho uma faixa lá que são os abacates. Então, assim, é um projeto, para mim é grande, né? Para os agricultores aí de São Paulo, isso é uma área pequena, né? Mas para mim é um projeto muito grande. E é uma coisa que eu fui conquistando, né? Eu não era da região ali, a região de Curvelo. Fui conquistando, né? Fui fazendo amizade com a comunidade, tenho um respeito com a comunidade lá. Eu acho isso muito importante, né? Porque eu falo que eu sou intruso lá, né? Então eu tenho muito respeito com eles e eu sou muito feliz com o projeto lá. É muita dificuldade, não é um projeto Mas fácil. não fica falando de ser intruso, não. Você também, ao você buscar a sua oportunidade, você também está dando oportunidade a outros, né? Com certeza, justamente. Com certeza isso, né? De repente, as pessoas estão lá querendo ter, sem ideia, sem um plano, você chega com um projeto que é muito importante, né? Eu dou assistência técnica aos agricultores lá da região, né? Então, assim, eles falam que eu já fiz milagre lá. É uma coisa muito bonita, né? Eles falam, tem um lá que ele fala assim, Felipe, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, minha vida era outra, porque eles conseguiram, né, produtividades muito boas, né? Eu já orientei eles com diversas culturas, né? Principalmente o segmento de horta, melancia, né? Até melão, nós fizemos um ciclo de melão lá, muito bem sucedido. Então, assim, eles são muito gratos, né? E eu tenho essa gratidão deles com muito carinho e faz parte da minha vida isso, né? Não, Claro. eu até me emociono quando eu falo, porque... Mas que bom. Então, isso é importante, né? Porque não é feito apenas tecnicamente, é feito também com emoção. Né? Isso é muito importante, né? Realmente é uma coisa muito bonita mesmo lá. E na oportunidade, vamos lá fazer uma visita. Bom, sim, eu gosto muito daquela região. Eu já tinha uma namorada lá em Corinto. Lá em Corinto, é próximo, é no caminho próximo ali. É próximo ali. E eu vejo um progresso na região também, Hernani. É uma coisa assim, claro. que tem 3 anos que eu estou lá, né, envolvido com esse projeto. De 3 anos para cá, duplicou, né, aquela 135 e a região está voando, né? Um negócio assim que... E a fruticultura também ela está seguindo um caminho muito... Vem, né, se expandindo lá, né? Eu tenho uma relação lá com o técnico da Emater, a gente sempre discute, e é isso aí. Muito bem, ótimo, né? Então, estou vendo os planos, né? Tem aí pela frente a fruticultura, tem aí as 50 feiras, é muito trabalho. Muito trabalho. Está satisfeito, Felipe? Já o homem Felipe está satisfeito? Com certeza, muito satisfeito, né? A gente tem que saber dosar, né, Hernani? Porque eu tenho esposa e filho, né? Então, eu preciso de dosar isso para ter o meu momento com eles, porque você vê, eu saio de uma condição na semana, né? Na semana eu estou como diretor aqui na Ceasa e estou como diretor na Tang, né? E aí, sexta-feira, eu falo que eu entro em outra conexão, em outro serviço, né? Aí eu vou para a roça, mas aí eu tento, né? Às vezes eu despacho lá com as pessoas, né, que me ajudam lá no projeto e volto. Às vezes eu volto no sábado mesmo para ficar com minha esposa, com meu filho. O filho Mas tem quantos anos? Ele tem 14 anos. E ele gosta não de ver?
Então, ele gosta, ele gosta, ele porque é muito interessante, sabe, Hernani? É uma É, coisa assim, chega lá, é muito bonito, né? Então, é assim, para ele é uma maravilha, né? Agora, eu aqui tenho o serviço todo, né? Acaba que. Mas eu reclamo assim, mas eu sou muito feliz, sabe, com o projeto e, e com todo o arranjo que eu tenho com a comunidade, sabe? Eu vejo que é uma coisa muito positiva. muito bem. Nosso tempo está terminando. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os seus técnicos de agrícola e seus produtores rurais. Tá? Então, Hernani, é muita satisfação aí, né, participar desse bate-papo. A mensagem que eu falo para os técnicos agrícolas é estudem, porque o estudo é uma coisa fundamental, né? Eu vejo solução ali no campo, solução técnica, que a gente tem êxito na profissão por conta de estudo mesmo, né? Eu não falo estudar, de sentar numa cadeira numa universidade, isso é importante sim, mas são os livros, é a curiosidade, é a busca de informação, né, no ambiente adequado, é lógico, né? E a Associação dos Técnicos Agrícolas, a ATANG, né, está de portas abertas, quem quiser filiar, a filiação, inclusive, é gratuita, né? Eu fico à disposição. E com relação aos agricultores, eu também aqui na condição de diretor aqui da Ceasa Minas, fico à disposição para, né, qualquer agricultor, se tiver alguma dificuldade. A Ceasa hoje, ela tem uma condição muito favorável aos agricultores. A gente tem uma política de acesso, sabe, Hernani? Então, se um agricultor chegar na portaria da Ceasa carregado, ele vai entrar e vai comercializar, mesmo ele não tendo cadastro, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que, que na nossa gestão atual a gente preza, né? Cuidado com os agricultores, isso é fundamental para a gente. E, e uma grande também oportunidade, um recado que eu dou é o segmento de fruticultura, entendeu? Mas, né, não querendo influenciar ninguém, porque isso é uma coisa muito específica, muito íntima, né, de cada um, mas a gente vê que é uma grande oportunidade o segmento da fruticultura no estado de Minas Gerais. E é isso, Ótimo, forte abraço, muito viu? bem. Agradeço aí novamente. E Nós que agradecemos, viu? é isso aí. Foi muito bom essa questão de você, inclusive, abordar só um pouco sobre a SEASA, sobre essa questão de ter uma associação dos técnicos agrícolas, que tem que ter uma federação, né? Falar um pouco dessa questão da fruticultura, porque eu tenho a mesma impressão sua, apesar de não conhecer direito, de que ela pode crescer muito mais nesse estado. Com certeza. Nosso estado aí do tamanho, né, da França e da Holanda, e com clima melhor ainda, né, Renato? É claro, não tem dúvida. Muito obrigado, viu? Obrigado. E Forte abraço. depois eu vou lá querer conhecer. Vamos sim. Nós vamos combinar. Tá bom? Um abraço, querido. Um abraço. Tivemos então aí uma história interessante, superação, como é que também o talento se cresce desde pequeno e vai evoluindo, vai trabalhando junto com as outras pessoas, junto com os produtores, com os técnicos, e a coisa vai evoluindo e vai chegando nisso. Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem as boas ideias inspiradoras. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.